Uma alegria muito grande estar mais um domingo com vocês. Domingo especial. Escola Bíblica, novos membros, tempo de cappuccino, de conversa. E agora de cantarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Esta é a fonte de São Paulo. A igreja tem a missão de inspirar transformação pelo Evangelho. Você nos visita, seja bem-vindo. É uma alegria a sua presença. É um prazer te receber nessa manhã. Se você puder no final falar com a gente, vai ser uma alegria poder te conhecer de onde você veio e poder oferecer um pouco desse amor que um dia nós recebemos. Se você é de casa, seja bem-vindo a mais um culto da Fonte de São Paulo. Que alegria cantar com vocês, celebrar com vocês a esse Deus que é a resposta a todas as nossas perguntas. E você que nos ouve na internet, no seu carro, lavando a louça, trabalhando na academia, venha nos visitar. É uma alegria ser igreja, é uma alegria participar. Você vai poder descobrir quem é o Marquinhos, porque a gente gosta tanto dele aqui na Fonte de São Paulo. Mas para isso tem que vir aqui na igreja, poder conhecer um pouco mais da nossa igreja. Nós estamos numa série com o título Eu Sou. Eu Sou. As respostas de Cristo aos dilemas do coração. Nós temos muitas perguntas. Se você tem filhos pequenos, talvez você saiba como é ouvir perguntas o dia inteiro. Perguntas fazem parte da nossa criação, fazem parte da história da humanidade. Perguntas de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. Se não tinha espaço para Jake e Rose no Titanic salvar naquela porta. Perguntas: o que aconteceu com Capitu e Bentinho no clássico Dom Casmurro? Por que a série Brooklyn Nine-Nine é a melhor série de comédia que existe dos nossos tempos? Perguntas que nos motivam, perguntas que nos instigam, perguntas que são mentais e racionais, mas também que refletem corações angustiados, preocupados, desejosos por respostas. Respostas essas que também importam. Não são as perguntas que movem o mundo somente, são as respostas que movem o mundo, porque elas movem o nosso coração. A forma como você responde a perguntas sobre propósito, sentido, segurança, salvação, irá refletir por completo, irá refletir de forma definitiva, irá definir a sua vida por inteiro, o seu tempo, as suas finanças, os seus recursos, a criação dos seus filhos, o seu trabalho. Por isso nessa série nós queremos encontrar a resposta certa a perguntas sobre segurança, sobre salvação, eternidade. E encontrar essas respostas em Cristo. Porque não somente Ele tem as respostas, como Ele é a própria resposta. E a partir dessas respostas que Cristo nos oferece, refletir em nós uma vida que viva inteiramente para Ele. Nós já vimos a declaração que Cristo é a luz do mundo. Ele abre nossos olhos, Ele ilumina a realidade, para que a gente consiga enxergar o mundo, as coisas, Deus, Cristo, como de fato elas são. Depois nós vimos que, por mais que esse mundo ofereça vários prazeres, várias alegrias, nada disso é capaz de suprir aquilo que nós realmente precisamos. Nós vimos que somente Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é o essencial e fundamental para que a gente consiga viver uma vida ao lado de Cristo. E hoje nós veremos que Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele, como nós já cantamos e oramos, aquele único que nos oferece a salvação pelos nossos pecados. Ele é a porta, Ele é o portão das ovelhas. Por isso, te convidar você a ficar em pé, para ler, se você puder, lermos juntos a palavra do Senhor. Está lá em João 10, versículo 7 a versículo 10. Leremos juntos a palavra do Senhor que diz: então Jesus afirmou de novo:
Pai, obrigado por esse domingo. Obrigado, Pai, por dar chance de poder refletir na tua palavra, na tua salvação. Refletir, Pai, na tua verdade. Obrigado que o Senhor é a porta das nossas ovelhas, Pai. O Senhor é a nossa porta. Nós encontramos refúgio, esperança e salvação, Pai. Fale conosco através dessa palavra, Pai. Ela não somente transforma a nossa cabeça, mas transforma o nosso coração. E que a nossa vida reflita uma vida de salvação de quem foi salvo pelo Senhor. Assim que nós oramos, Pai, no Teu nome. Amém? E agora, quem poderá nos salvar? Pode sentar. Quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar? O mundo pergunta esse questionamento e busca resposta o tempo todo. Quem pode salvar nós dessa realidade complicada, difícil? Como que o mundo pode ser melhor? Aonde está a salvação que nós tanto precisamos? E respostas a essa pergunta foi dada o tempo todo. Muitos vão argumentar que através do progresso científico e tecnológico nós podemos encontrar a salvação da humanidade. Se investirmos em mais tecnologia, em mais ciência, em mais progresso, nós finalmente seremos salvos da nossa condição. O mundo será um mundo melhor, uma humanidade mais pacífica, quando nós esquecermos religiões, esquecermos filosofias e focarmos naquilo que importa, no progresso científico. Pessoas encontram nesse progresso a resposta para a salvação dos seus corações. Infelizmente, no século que mais produziu ciência, mais avanços foram feitos, foi o século mais marcado por guerras, por conflitos. Pessoas argumentam que a ciência, a tecnologia irá salvar, mas o que a gente pode ver é que ela só promove mais guerras, mais conflitos, mais desavenças. Nós não conseguimos encontrar, o mundo não consegue encontrar resposta, salvação no progresso científico. Nós somos um mundo com muita tecnologia, mas infelizmente um mundo marcado por guerras, por conflito, por insatisfação dos seus corações. Mas talvez não seja a ciência que vai salvar, mas vai ser a reforma política. Talvez se eu acabar com o capitalismo opressor, de fato eu conseguirei um mundo melhor. Ou se eu virar as costas e acabar com a esquerda marxista, finalmente nosso país será melhor. Se elegermos candidatos X ou Y, finalmente nosso país será um país dedicado e que ama e que se entrega e que trabalha, um país justo e honesto. Talvez essa seja a maior marca do nosso mundo hoje. Encontrarmos na política, em candidatos, em direita ou esquerda, a resposta para a nossa salvação. Entendendo que o outro lado do problema, que a outra visão é errada, e que se eu tirar o outro lado, se eu abandonar, se eu conseguir extinguir isso, finalmente nós seremos livres, um país melhor. A reforma política, a solução para o nosso país, a nossa salvação. Em quem eu voto, em como eu voto, para quem eu voto, vai finalmente resolver o problema da minha salvação. Eu teria uma vida melhor, um mundo melhor, se o partido X ou Y assumir o governo. Infelizmente, ou felizmente, essa é a nossa realidade. Políticos vão e vão. Ideologias vêm, aparecem, surgem, desaparecem, aumentam de tamanho. E o país continua na mesma. E o país continua com crises, com guerras, com conflitos, com brigas. E a reforma política não resolve nem a nossa própria família, porque a gente acaba brigando por eles. Nosso almoço de Natal, nosso almoço de domingo, por defender algo que nós acreditamos que irá salvar o nosso mundo, irá salvar nosso coração e o nosso país. Nós dependemos e defendemos a política, a reforma, como aquilo que vai nos salvar desse mundo caído, desse mundo corrompido. Infelizmente, essa não é a resposta que nós precisamos. Mas talvez algo muito forte nos últimos tempos é a valorização do eu. Se eu comer pães sem glúten, se eu cuidar da minha saúde emocional, se eu me encher de livros de autoajuda, agora sim eu vou estar salvo. Se eu for uma pessoa melhor para mim e para os outros, se eu for na academia todos os dias, aí sim eu serei salvo, aí sim eu serei feliz, eu serei pleno. A resposta não está no outro, está em mim, no indivíduo. Livros sobre esses temas, coaches aparecem para valorizar, extinguir, puxar esses pontos para a gente.
Como se a resposta estivesse em nós, no que eu faço, nos meus bens, nos meus feitos, em como eu vivo a minha vida. E mais uma vez nós acabamos mais infelizes, mais tristes, com dores, com frustrações, com angústias. Nós descobrimos que nós não somos capazes de nos salvar. Amém. Que nós não somos capazes de buscar essa salvação. Que mais que eu valorize o eu, esse eu não é capaz de me salvar. Mas se junto nós abraçarmos as mãos, esticarmos as mãos, abraçarmos uns aos outros e nos envolvermos em causas sociais, se nós abraçarmos as árvores, se nós plantarmos mais, deixarmos de comer picanha, finalmente o mundo estará salvo. Finalmente os animais estarão salvos. Nós teremos um mundo melhor, cuidarmos melhor do nosso mundo, da criação. E de fato, tem uma verdade nisso. Mas ainda assim não é capaz de trazer a salvação que nós precisamos. Ainda assim nós não conseguimos passar para a próxima geração um mundo melhor. Uma resposta superficial, imediata, que novamente gera mais conflitos e guerras do que de fato a salvação que nós precisamos. E por fim, talvez a resposta seja uma experiência religiosa. Talvez sem se conectar com o divino, com o sagrado. Se eu for na igreja, ou se eu for em outro local de culto, se eu orar mais, se eu buscar mais, se eu frequentar várias religiões diferentes, uma só de forma profunda, agora sim eu vou ter a resposta. Agora sim eu vou ter a salvação. Se eu buscar mais, se eu querer mais, se eu tiver mais curiosidade, se eu me conectar à energia divina, grandiosa, aí sim eu terei a salvação. E nada disso, nem a experiência religiosa é capaz de nos salvar. Nem a experiência religiosa é capaz de nos oferecer a salvação. Nem o político, nem a causa social, nem o meu bem-estar pessoal. Nada disso é capaz de oferecer a salvação que eu preciso. Porque nada disso consegue alcançar o nosso maior problema. O nosso maior problema. Porque o nosso maior problema é o nosso pecado e a nossa condição separada do Senhor. Não são ideologias, não são políticos, não são o mundo aí fora. O maior problema está em nós. E tem nome, que é o nosso pecado. Romanos 3:23 declara: pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O mundo sem Cristo é um mundo separado do Senhor. O mundo sem Cristo é um mundo marcado pelo pecado. O problema da humanidade é o próprio pecado que habita em nosso próprio coração. E por isso, nenhuma causa, nenhum movimento, nenhuma ideologia é capaz de oferecer a resposta, porque ela não aborda a questão do pecado. O problema nosso é a nossa separação do Senhor. Nós estamos longe do Senhor, longe da sua glória, longe da sua vontade. Essa é a nossa condição. É esse o nosso real problema. Nós estamos envoltos, mergulhados em nosso pecado. Nós estamos distantes do Senhor, da sua glória, da sua vontade. E há um problema em decorrência disso. Há um problema que vem junto. É que o problema é nosso, em nós, nosso pecado. Mas nós não somos capazes de resolver esse problema. Nós que geramos esse problema na criação. Nós que geramos esse problema ao comer do fruto, a humanidade. Nós somos incapazes de resolver esse problema do pecado. Por isso, se o problema está em nós, a resposta não está. Romanos declara isso, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém bom, não há ninguém correto, não há nenhum justo, ninguém sequer. Por melhor que seja, por mais santo que possa parecer,
não há ninguém justo. Por mais que faça coisas boas, ações práticas, se cuide da humanidade, não há nenhum justo, nenhum sequer. Estamos condenados, separados do Senhor. Nosso problema é mais grave porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós somos incapazes de desejar, de entender, de querer a vontade do Senhor. Esse é o nosso estado longe do Senhor. Não há ninguém que busque, que se interesse. Nós somos incapazes de resolver a nossa condição, da nossa cegueira espiritual. Não há ninguém que busque, que entenda o próprio Deus. E o texto continua. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Palavra forte, inúteis. Nós somos inúteis para promover a resposta para o nosso problema do pecado. Nós somos incapazes de todas as formas de resolver a nossa condição de separação com o Senhor. Esse é o estado da humanidade sem Cristo. Esse é o estado da humanidade longe do Senhor. Ninguém que busque, que deseje, que tente. Somos totalmente inúteis. Outros vão dizer que nós estamos perdidos, mortos, inimigos. Palavras que expressam a nossa condição de incapacidade da nossa salvação. Mas graças a Deus, que a resposta não está em nós. Graças a Deus por isso. Porque há sim uma resposta. Há sim uma única resposta. Há alguém que de fato pode nos defender e pode nos salvar. Há alguém que de fato nós podemos obter a salvação. E o texto que nós lemos declara isso. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Não é eu sou uma das portas. Eu sou alguma delas. Não, eu sou a porta. Eu sou o único caminho. Eu sou a única forma de ter salvação. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Não talvez seja salvo. Se fizer algo a mais será salvo. É uma garantia, uma certeza. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por essa porta será salvo. Cristo é a resposta do nosso desejo de salvação. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta de cada um de nós. Entra por mim e será salvo. É garantido pela obra de Cristo, pela sua obra na cruz. Ele é a porta. Ele é o único caminho para encontrar salvação. Mas por que Jesus? Como Jesus? Ele não foi somente um grande mestre, um grande realizador de milagres, um grande homem que aqui habitou. Não, ele não era somente isso, ele era o Messias prometido. As promessas de Gênesis, as promessas dos profetas, elas declaravam, elas apontavam para alguém que viria. Isaías fala, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Quando nós olhamos para Maria, nós vemos a promessa se cumprindo, de uma virgem ficando grávida. Nós já tínhamos visto até esse momento mulheres estéreis ficando grávidas, mas uma mulher virgem, nunca. E Maria, a vinda de Cristo, o seu nascimento, é uma resposta às promessas de Isaías. Uma promessa de que Ele era o Messias prometido, de que Ele era o Emanuel, que Ele era o Salvador, que Ele era o Deus conosco. Promessas que apontavam para Jesus, que se cumpriram nele, não somente em relação à sua mãe, à sua origem, mas tu, Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Tinha uma promessa sobre Belém, que curiosamente é a casa do pão, a padaria. Nós vimos o pão da vida na semana passada. De ti virá o Salvador. E tudo aconteceu, o censo aconteceu, para que Jesus estivesse ali, nascendo em Belém, para que a promessa se cumprisse, porque Ele é o Cristo prometido.
Ele é o Messias que o povo aguardava e tanto esperava. A sua vida é um marco das promessas sendo realizadas nele mesmo. Isaías fala: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima. A vida de Cristo reflete essa promessa. A sua família não ouviu ele. Seus amigos o abandonaram, o traíram. Muitos o abandonaram. Muitos viraram as costas contra ele. Muitos o ignoraram. Ele foi desprezado. Por quê? Para evidenciar e mostrar que ele é o Messias. Ele é o Cristo prometido. A sua vida, por completo, é o cumprimento das promessas. Mas não somente a sua vida, a sua morte. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. O texto de Isaías, do Antigo Testamento, narrando aquilo que Cristo vivenciaria na sua morte. E nós sabemos disso. A crucificação doeu. Lanças, coroa de espinho, chibatadas, que foi esmagado, transpassado, como sinal da promessa se cumprindo nele, de que ele era o Messias prometido, de que ele era aquele que o povo aguardava. Ele não era mais um sábio, não era somente mais um mestre, ele era o próprio Deus, ele era o próprio Salvador. Então nós vimos em Cristo as promessas se cumprindo antes de nascer, na sua vida e na sua morte. E não somente isso, seu ser. Jesus era inteiramente Deus, inteiramente homem. Ele era Deus, ele era homem. Um grande mistério, mas uma grande verdade. Jesus era homem, Jesus era Deus. O texto de Filipenses narra isso, que embora sendo Deus, esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Era necessário que o Deus que foi ofendido pelos nossos pecados oferecesse a resposta para o mundo. Era necessário um Deus que carregasse o fardo dos nossos pecados, oferecesse a resposta para o mundo. Era necessário que Deus, perfeito, amoroso e grandioso, oferecesse a resposta para o nosso mundo. Era necessário que esse homem fosse Deus, que Jesus fosse Deus encarnado. Era fundamental que isso acontecesse para que ele pudesse nos dar a salvação. E esse Deus esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus mesmo oferece a resposta, e a resposta está nele mesmo, na vinda de Cristo, morrendo e se oferecendo em nosso lugar. Jesus, que o povo clamava que era a salvação do povo lá atrás, do Egito, dos cativeiros, das lutas diárias. Esse Deus que ofereceu tantas respostas para o povo ao longo da história, ele se oferece para ser a resposta para o problema do nosso pecado. Jesus era Deus, aquele que poderia oferecer aquilo que nós precisávamos, a nossa salvação. Mas Jesus também era homem. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele precisava ser homem para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Ele precisava ser homem para lidar com a nossa culpa, com o nosso castigo, com a nossa punição. E ele foi homem, ele sofreu, ele chorou, teve fome. Ele se ofereceu em nosso lugar até a morte e morte de cruz. Precisava que a nossa salvação viesse de Deus, mas também que ele se apresentasse em forma humana, para oferecer aquilo que eu não poderia fornecer para ninguém. Mas esse homem foi perfeito até o final. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não pecou, por isso ele pôde morrer. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi entregue sem máculas, foi entregue sem impurezas. Ele foi o homem perfeito,
Por isso ele pôde se oferecer na cruz por cada um de nós, para nos oferecer a salvação, a redenção e a reconciliação dos nossos pecados. Esse é o Cristo que nós cantamos e pregamos. O Cristo Deus e o Cristo homem. Aquele que nos fornece o caminho, a reconciliação até Deus. Nós não podemos chegar até Deus, mas sozinhos. Mas Cristo nos conecta através da sua cruz, nos oferecendo salvação e redenção. E não somente as profecias indicam que ele era o Cristo, o seu ser, como o seu ofício. Jesus foi o único, inteiramente, por completo, que conseguiu ser profeta, rei e sacerdote. Nós temos no Antigo Testamento vários homens que foram uma, duas dessas coisas. Mas Cristo une todos esses ofícios, todos esses afazeres, esses cargos, essas funções em seu ser. E por isso ele pôde morrer por cada um de nós. Porque ele é o sacerdote perfeito, ele é o rei majestoso, ele é o profeta, o último dos profetas. Marcos dizia: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade. O profeta é alguém que falava em nome do Senhor, que anunciava a mensagem do Senhor. E Cristo vem como profeta, o representante de Deus, para anunciar a sua verdade, anunciar a sua mensagem. Ele tinha autoridade porque ele era o próprio Deus. Então ele vem para ser o profeta, o maior dos profetas, o último dos profetas. E ele cumpre seu ofício na cruz, declarando: está consumado, está feito. Declarando que a profecia estava completa e cumprida nele mesmo. Ele era o profeta que todos olhavam e ficavam admirados. E ele é o rei que o povo tanto aguardava e esperava. Ele é o rei majestoso. Ele é o rei das nossas vidas. Ele é o rei que reina para sempre e tem um reino de paz. Lucas fala sobre isso. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais, jamais terá fim. Cristo veio para ser rei, para reinar, não como o povo desejava, mas como o povo precisava. Um rei de um reino espiritual, um rei de um reino eterno. Esse é Cristo. Muito mais do que um bom homem, muito mais do que alguém que ensinou, alguém que reina e reina eternamente. E por fim, ele era sacerdote. Sacerdote é alguém que era o representante do Senhor para os homens. Dos homens para com Deus. Alguém que fazia essa conexão entre o Deus Santo e o povo pecador. Alguém que levava os sacrifícios no templo. Ele foi sacerdote, ou melhor, o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele não somente entregou o sacrifício, ele era o próprio sacrifício. Ele se ofereceu para que o nosso pecado, a nossa dívida fosse de fato cancelada. Então nele nós temos o rei, sacerdote, o profeta. Somente ele cumpre os ofícios que profetas, que reis do Antigo Testamento cumpriam de forma parcial. Mas todos eles apontavam para esse Messias, para esse Deus, para esse Cristo, para esse Salvador, que era rei, sacerdote e profeta. E é o que Bavinck ensina para a gente. Portanto, Cristo, tanto como Filho, quanto imagem de Deus, para si mesmo e também como nosso mediador, e também como nosso mediador e Salvador, tinha de possuir os 3 ofícios. Ele tinha de ser profeta para conhecer e revelar a verdade de Deus. Um sacerdote para se dedicar a Deus, em nosso lugar, oferecer-se a Deus. Um rei para nos governar e proteger segundo a sua vontade. Ele era filho, era homem, era Deus. Ele tinha os 3 ofícios. E isso garantia, isso validava como nosso Salvador. O único Salvador, a única porta. Ele é a salvação. E a salvação traz em nós, repercute em nós de diversas formas.
O texto que nós lemos lá no começo diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá. Em Cristo, essa porta, nós temos liberdade, entrar e sair, que não é entrar e sair da salvação, da comunhão do Senhor, mas indica liberdade. A vida cristã é marcada por liberdade. Nós veremos isso na semana que vem, então não vou me estender aqui. Mas nós encontramos a verdadeira liberdade em Cristo, na sua salvação. A liberdade tanto do mundo, dos pecados e prazeres, que nos prende, do pecado, que nos amarra, quanto de um legalismo barato, quanto de práticas sem sentido e sem significado. Em Cristo nós temos a salvação. E na salvação nós temos liberdade. A liberdade em Cristo Jesus. Para viver uma vida em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos definitivamente livres. Livres. Mas em Cristo nós encontramos provisão. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós vimos na semana passada, Ele é o pão da vida. Nele nós temos pastagem, provisão, cuidado. Ele é nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele supre o que nós precisamos, não o que nós queremos muitas vezes. Ele nos ensina a desejar aquilo que de fato que Ele deseja. Nós temos provisão espiritual, emocional, física em Cristo. Não é uma vida próspera no valor desse mundo, não é riqueza, não é grandes restaurantes, é a verdadeira satisfação do Senhor, é a provisão da sua palavra, da sua mensagem, da sua presença. Essa salvação nos garante a provisão, o cuidado da nossa vida, a segurança, nos garante as respostas que nosso coração tanto almeja, tanto deseja. Ele é a provisão. Encontraremos pastagem, pastos verdejantes, o Senhor nos guia até Ele, um cuidado sem igual, um cuidado profundo e verdadeiro. A vida em Cristo é uma vida de provisão do Senhor. E o texto continua: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, tenham em abundância. A vida em Cristo é uma vida abundante. Em Cristo nós encontramos de fato a vida que Ele nos formou para que a gente vivesse. Em Cristo nós encontramos os anseios do nosso coração plenamente resolvidos. Em Cristo nossa salvação está garantida. Nós temos a vida abundante, a vida eterna. Um dia nós estaremos no mundo onde não haverá tristeza, nem choro, nem dor. É uma vida eterna de fato lá do Senhor, mas nós já podemos aproveitar, curtir, desfrutar dessa vida que nós temos em Cristo hoje. A vida, a descanso, a cuidado, a alegria no Senhor. Essa é a vida de quem passa por essa porta. Essa é a vida de quem é alcançado por Cristo Jesus. Uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida que tem seu coração descansado na sua vontade, na sua bondade. Essa é a vida que nós temos através da porta que é Cristo. Não é uma vida triste, não é uma vida sem sentido, sem significado. Não é uma vida de prisão. É uma vida abundante, uma vida de liberdade, de provisão, do cuidado do nosso Deus. E nós vencemos isso todos os dias. A igreja é uma prova disso, de como é bom viver essa vida com o Senhor. Como é bom crescer um com o outro, como é bom confrontar, encorajar, brincar um com o outro. Como é bom ser igreja, como é bom fazer parte dessa família, como é bom ser ovelha com vocês. E aproveitar o cuidado do nosso pastor, que nos oferece essa vida abundante. Essa é a vida que tem quem entrou por essa porta. E Deus continua chamando pessoas para entrar por essa porta. Venha provar dessa vida. Mas o povo reagiu de forma diferente a essa fala de Jesus. Quando Jesus declarou que Ele era a porta, os judeus ficaram divididos.
Um lado pensou uma coisa, o outro pensou outra coisa. Um lado acusou Jesus, dizendo: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Um lado ouviu Jesus e achou que ele falava em nome de Beelzebu. Uns olhavam para ele e achavam que ele falava em nome de Satanás. Suas palavras eram palavras de trevas. Muitos não acreditaram no que Cristo falava e oferecia para eles. Duvidaram da sua mensagem. Muitos viraram suas costas para ele nesse momento e o acusaram de falar em nome do demônio. Mas há outros que ouviram isso e se interessaram. Há outros que ouviram e perguntaram: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Há alguns que ouviram isso e ficaram ali pensando, refletindo. Talvez seja verdade. Talvez de fato seja a porta que nós precisamos. Talvez seja esse o Messias que nós tanto aguardamos e esperamos. Alguns viraram as costas para o Senhor e o acusaram de Satanás. Outros tiveram interesse em saber mais sobre esse Deus, sobre esse Cristo, sobre esse Salvador, sobre essa porta. Mas tanto para um quanto para outro, tanto para os ateus no seu trabalho, tanto para os agnósticos na sua família, para aqueles que declaram que são contra a fé, ou aqueles que têm interesse em ouvir um pouco mais, para todos eles, Cristo ainda é a solução, Cristo ainda é a salvação. Cristo continua dizendo: entrem pela porta estreita, ainda há salvação, ainda há caminho. Para os ateus, para os contrários, para os incrédulos, para os interessados, Jesus continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a porta. Ele diz: entrem pela porta estreita, venham até mim, eu sou a salvação, eu sou o único caminho. Venham até mim, cansados, sobrecarregados. Venham para mim vocês, tomados pelo pecado, pelo jugo do pecado. Jesus continua sendo a resposta para o problema da nossa salvação. Ele fala: entrem por mim, entrem pela porta estreita. Só salvação em Cristo Jesus. Ele continua oferecendo essa resposta para aqueles que não conhecem, para aqueles que não confessaram o seu nome diante do Senhor. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Nem todos vão encontrar, nem todos vão buscar, mas Ele ainda é a porta que recebe pecadores como eu e você. Ele é a porta que recebe pessoas do seu trabalho, da sua casa. Ele é a porta. Esse convite continua sendo feito para interessados, para contrários, para incrédulos. Ele ainda continua convidando: entrem pela porta estreita. O convite que Cristo faz dessa vida abundante, dessa vida próspera: entrem pela porta estreita. Só há salvação em Cristo Jesus. Só a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus. Entrem pela porta estreita. Esse convite ainda é feito, e é feito até que Cristo volte e busque as suas ovelhas. Mas e nós? E nós já fomos alcançados por essa porta? E nós já encontramos salvação em Cristo Jesus? E nós que já passamos por essa porta e temos a vida eterna, a vida abundante, o que nós fazemos? 3 respostas. Em primeiro lugar, não tem como entrar por essa porta e não louvar o Senhor diariamente por isso. Não tem como nós não nos ajoelharmos e louvar o Senhor por essa imensurável, grandiosa salvação. Não tem como o cristão não se dobrar diante do Senhor e falar: Pai, obrigado por essa salvação. O Senhor me alcançou. Só o Senhor podia fazê-lo e o Senhor fez. Nós lembrando a salvação aos domingos, na ceia,
Mas o crente que foi salvo em Cristo, abre sua Bíblia, abre sua janela, começa o dia louvando ao Senhor, dando graças ao Pai que nos tornou dignos, não mais inúteis, inimigos, afastados, mas dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós somos feitos dignos em Cristo Jesus. Não tem como isso não arder no nosso coração, a ponto de falar obrigado, de louvar, de cantar, de adorar esse nome, porque Ele nos ofereceu tão doce salvação. Ele nos trouxe para perto do Senhor, para a sua presença, para a sua majestosa presença. O nosso compromisso de louvar e agradecer o nome do Senhor, todos os dias das nossas vidas, louvando ao Pai pelo que Ele fez e se entregou por nós. E não tem como nós termos a resposta da salvação, ter a resposta dos nossos pecados, e deixar esse pecado em nosso coração. Nós já fomos salvos por Ele, por Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos desse pecado. Mas se o pecado era o nosso maior problema, ele continua sendo, porque ele continua em nós esse pecado. O nosso compromisso, se nós somos salvos em Cristo Jesus, é esmurrar o nosso corpo, é lutar contra o pecado, é amar a santidade do Senhor e buscar a santidade todos os dias, é odiar o pecado, odiar a impureza, odiar a cobiça, odiar a preguiça, odiar a fofoca, de lutar contra o pecado, contra um boxeador que luta contra o outro oponente, que luta contra a sua carne, que odeia o pecado, que ama o Senhor a tal ponto, que busca uma santificação que vem dele, que odeia o pecado, que ainda habita em nós. O pecado já foi resolvido, o problema dele na nossa escravidão. Nós já somos livres da condenação, da escravidão, mas ele continua em nós, e ele ainda é o nosso maior problema. Lute contra o seu pecado, não contra o pecado da sua esposa somente, dos seus filhos, contra o seu pecado, mas essa luta não é sozinha. O mesmo Cristo que nos ofereceu a salvação eterna, garantida nele, que ofereceu a graça, é nessa mesma graça que eu luto contra o meu pecado, que eu esmurro a minha carne. Ela, a graça de Deus, que já se manifestou salvadora, ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Faça guerra contra o seu pecado, mas coloque o Senhor Jesus Cristo para lutar essa guerra com você, ao seu lado, na sua frente. Nós não venceremos o pecado se não for pela ação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Odeie o pecado, lute contra o pecado, mas encontre no Senhor novamente a resposta para essa luta, as ferramentas necessárias para lutar essa luta. Nós vamos em nome de Jesus, nós vamos na graça de Jesus, no poder de Jesus. Ele nos salvou para que a gente possa renunciar à nossa impiedade e às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ele continua sendo a nossa salvação por nossos pecados de agora. Ele que nos ensina, nos fortalece para lutar contra o pecado. Faça guerra contra o seu pecado, mas faça guerra na força do Senhor, senão você vai perder. Somente por Cristo nós somos salvos. E ainda que nós pequemos, a graça do Senhor é tão grande que nos alcança. O pastor que resgata suas ovelhas, traz de volta para si, que nos perdoa. Quando você perder a guerra, perder a batalha contra o seu pecado, lembre da graça de Jesus Cristo, que nos perdoa, nos oferece uma nova chance. Ele continua te amando, a salvação continua valendo. Descanse na graça do Senhor e no seu perdão todos os dias.
E por fim, igreja, não tem como a gente ter essa verdade, ter essa mensagem e ficarmos quietos diante dela. Nós que fomos salvos por Cristo, não tem como a gente não sair por aí, espalhar e anunciar essa mensagem. Anunciar que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos uma mensagem poderosa em nossas mãos. E nosso compromisso é levar essa mensagem para o mundo que não a conhece, que não conhece. Para o mundo que não reconhece que Cristo é o Messias, o Salvador prometido. Nós temos falhado como igreja nessa verdade. Mas meu desafio é que a nossa igreja seja inundada por esse amor, inundada por essa verdade, para que não reste mais nada do que chegar e compartilhar as boas novas. Nós já fomos alcançados por essa verdade. Que possamos agora anunciar a Cristo aonde nós estivermos. Nossa casa, nosso trabalho, no Brasil, fora do Brasil. De oferecer a salvação que esse mundo precisa. Que possamos ser uma igreja que anuncie essa verdade aonde nós estivermos. Que possamos de fato, como a gente propaga a nossa missão, inspirar transformação pelo Evangelho. Esse Evangelho que nos transformou. Continua nos motivando, nos transformando, nos motivando a pregá-lo para as pessoas que não conhecem. Nós já fomos salvos por Ele. Possamos anunciar essa mensagem para quem estiver ao nosso redor. Nós louvamos ao Senhor. Damos graças a Ele. Nós lutamos contra o pecado na força do Senhor Jesus Cristo. E nós anunciamos essa mensagem para quem não conhece a Cristo. Esse é o nosso compromisso. Para encerrar e concluir essa mensagem, o texto diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas ovelhas não ouviram. Muitas pessoas, muitos ladrões e assaltantes estão fora da igreja, estão dentro da igreja, ensinando que Jesus não é o caminho, ou que Jesus não é o único caminho. Ladrões e assaltantes que anunciam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que dizem que é o evangelho mais alguma coisa, que é o evangelho e o seu voto, que é o evangelho e a igreja. Ladrões e assaltantes. E o nosso compromisso com esses falsos ensinos, esses falsos profetas, é: as ovelhas não ouviram. Não deixe falsos ensinos, não deixe falsas promessas, falsas respostas tomarem o seu coração. É muito fácil a gente perder o nosso coração para essas coisas. Mas não deixe. Ouça a voz do bom pastor, a voz que oferece salvação. As ovelhas não ouviram. Cuidado com o que a gente ouve por aí. Cuidado com o que o mundo cristão ensina por aí, o mundo evangélico ensina por aí. Cuidado com as redes sociais, a ideologia desse mundo. Fique atento para não ouvir, porque são mentiras. São pessoas interessadas em matar, roubar, destruir a sua fé. Matar, roubar, destruir a sua paz. Matar, roubar e destruir a certeza da salvação em Cristo Jesus. Cuidado com falsas verdades, cuidado com mentiras. E por fim, Mateus declara: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só há uma porta. Só há salvação em Cristo Jesus. Nada nesse mundo consegue resolver o nosso pecado, consegue resolver a nossa distância do Senhor. Não se apegue nisso, mas se apegue em Cristo, que é a porta, e não há salvação em nenhum outro. Vamos orar. Ó
Ó Deus, quão boa salvação nós encontramos em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos, separados do Senhor. Um problema, Deus, que nós não éramos capazes de resolver. Ainda não somos. Mas o Senhor oferece a si mesmo como oferta perfeita em nosso lugar, para nos oferecer salvação para os nossos pecados. E esse convite de entrar pela porta ainda é válido, continua válido. Se alguém que ouviu essa mensagem não conhece o Senhor, só pode encontrar Deus que é a salvação em Cristo Jesus somente. Uma vida abundante, próspera e livre de fato. E para nós que já te conhecemos, nós estamos aqui. Louvamos ao Senhor pela salvação. Lutamos contra o nosso pecado, esmurramos nossa carne, mas na força do Senhor, na graça do Senhor, o Senhor continua sendo a resposta ao problema do meu pecado, que ainda habita em mim. E que por fim, Pai, possamos anunciar essa mensagem para aqueles que não te conhecem. Anunciar, Deus, a verdadeira salvação em Cristo Jesus, que somente ela é capaz de nos salvar. Somente ela é capaz de nos salvar, Pai. Obrigado por essa palavra, por esse lembrete. Que nosso coração, Deus, possa arder de tal forma que a gente possa anunciar essa verdade para as pessoas que não te conhecem, Pai. Obrigado por isso. Por ouvir a tua voz e não ouvir os falsos ensinos, falsos profetas, mentirosos e ladrões. Vamos descansar na tua salvação, que é garantida e